como tu mesmo falou, Heitor, a gente estuda essa área tecnológica há muitos anos, né? A gente trabalhou em universidades dando aula de robótica, né? E a gente é apaixonado pela robótica, pela tecnologia. E só que quanto mais tu estuda, como eu falei, fica fácil de crer em Deus. Por mais sofisticado que seja o robô, Heitor, por mais sofisticado que seja o Heitor, o robô, né? Inclusive, quando eu comecei a dar aula de robótica, o gargalo, né, a limitação da robótica era fazer o robô andar com 2 pés, com 2 pernas, né? Eram rodas, era subir escada, isso era impossível naquela época. Eu estou falando de 25 anos atrás, né? Hoje a gente já vê isso acontecer, mas mesmo assim, tá muito longe, Heitor, muito longe de um robô, né, chegar próximo da perfeição de um corpo humano. Não tem como, né? Eu vou pedir pro pessoal da mesa mandar o link aqui pra nós aqui. Aí quando puder a gente já vai mandar pro pessoal aí. Então daqui a pouco o pessoal já vai estar recebendo nos grupos aí. Mas só pro pessoal poder entender, né, Marcelo? Existe um histórico, né, de entendimento do que é ciência. A ciência, ela acompanhou, a gente pode dizer, ao longo dos séculos. Hoje, agora no século XX que ela se tornou um pouco mais independente, mas durante a vida toda, milênios, a gente pode dizer, a ciência andou junto com a filosofia. Então, era a filosofia que determinava o que era a ciência. Hoje também é a filosofia que determina o que é a ciência. Porque o que é ciência é uma questão de reflexão. Eu acho que a ciência é isso, é aquilo. E hoje em dia, né, a definição de Karl Popper, que foi um filósofo lá do início do século XX, que definiu o que é ciência e estabeleceu os limites da ciência. Mas ela tem um histórico de séculos, isso envolve igreja, envolve uma série de coisas, né? Universidades da Idade Medieval, até chegar nos dias de hoje, que está um pouco mais separado da filosofia e também da teologia. Se tu levar em consideração, por exemplo, na Idade Medieval, vamos pegar aqui um grande pensador, por exemplo, e cientista, né, Galileu Galilei. Ele estava dentro do contexto da igreja, dentro do contexto da filosofia e dentro do contexto da ciência, obviamente, né? Então, essas três áreas sempre andaram juntas. E também a gente pode falar, né, que uma grande parte dos ganhadores do Prêmio Nobel são cristãos. Grande parte dos ganhadores do Prêmio Nobel são cristãos. Então, a pergunta que norteou aqui, que iniciou, né, a gente fez essa introdução, né, primeiro para mostrar de uma vez por todas que é necessário que haja um engenheiro inicial, um engenheiro universal, o engenheiro dos engenheiros. Sim. Não há como tudo que existe surgir do nada e sozinho. E aí a pergunta que iniciou, né? É possível ciência e fé caminhar junto? A resposta que eu acho, sim. Sim. Claro que de áreas diferentes. Sim. Mas sim. Por quê? Porque a ciência, segundo como estabeleceu Karl Popper, ela vai trabalhar naquilo que pode ser refutado, que tem a refutabilidade. Se aquilo que não pode ser testado, provado, refutado, que não há uma forma de testar, aquilo não é ciência. Tipo, sim. Deus existe? A gente não tem como testar isso. Pode ser que sim, e pode ser que não. A questão não é se Deus existe ou não, é que não tem como testar. Então, esse entendimento de se Deus existe ou não é algo científico. Agora, um robô pode trocar uma lâmpada de um poste? Pode, sim. Porque tu já provou que pode. Eu vi. Estamos desenvolvendo, né? Então isso já é científico, é tecnológico, é da área da engenharia, mas é científico também. Então, a gente vê que, apesar de ciência e fé estar em áreas diferentes, e tem um histórico por trás que eu acabei de citar, elas se comunicam. Tu fez uma fala agora muito legal, mostrando que, olha, é difícil tu acreditar, como tu falou, é difícil tu acreditar que tudo surgiu do nada, através do nada e pelo nada. Pra acreditar nisso tem que ter muita fé. Então, né? E aí, uma área tua, e a gente já vai adiantar aqui, eu vou te botar no fogo. Barbaridade. Que vai ser uma das palestras do nosso próximo simpósio, né? Um material que tu tem muito rico, que fala da parte elétrica, que é uma área que tu domina com muita maestria, e do corpo humano e como a gente consegue enxergar Deus. Sim. Nessa visão. O que tu... Sim. Então,
tu tinhas me convidado há uns meses atrás, né, ano passado, né, pra gente ministrar a palestra e no primeiro momento, né, eu fiquei apreensivo, né, o que eu vou falar, porque o tema da palestra, né, fé, ciência e eletricidade, né, como vincular isso, né, eu comecei a lembrar, fiz algumas pesquisas, mas comecei a lembrar de alguns momentos que quando eu tô lá ministrando um treinamento, Heitor, um curso, indiretamente a gente fala de Deus, né? E indiretamente, né? Eu acho que isso faz parte da nossa... do que a gente precisa fazer como cristão, né? Na evangelização, onde a gente estiver. Não necessariamente eu tenho que tacar a Bíblia embaixo do braço, mas as nossas próprias atitudes, né? O nosso comportamento reflete ali, né? Deus. E isso me deixa muito contente quando, durante um dia, ministrando um treinamento de eletricidade, né, por exemplo, no final do dia, alguém me chama lá num canto: professor, tu é crente? Professor, tu é crente? Daí tá, sou cristão, sou evangélico, mas por que tu, como é que tu sabe? Por que essa pergunta? Não, pela forma com que o professor fala, né, tem alguma coisa diferente. Legal, na verdade essa é a nossa obrigação, né, Heitor? Mas uma das coisas que eu falo na palestra, eu acho que é por isso que eles têm, às vezes, esse conceito, sobre choque elétrico. Heitor, a eletricidade é muito perigosa. Eu tive um irmão, tu sabes, um irmão que faleceu com choque elétrico. Ele tinha 11 anos de idade, eu tinha 15. Eu cheguei a levar o choque, mas ele ficou grudado e, enfim, faleceu. Eu tenho amigos que faleceram, né? Tem fotos de amigos pendurados no poste morto, porque saiu na internet, eu capturei aquela imagem e guardei. Às vezes até uso em palestra, né? Como exemplo, né, que pode acontecer. Tem amigos paraplégicos, né? Choque elétrico é muito perigoso. Não precisa muito para uma pessoa morrer, Heitor. Não precisa um choque elétrico muito intenso, uma corrente muito alta, porque o que mata é a corrente elétrica, né? Então, que passa pelo corpo. Uma corrente elétrica de 30 miliamperes, ou seja, 0,03 amperes, é suficiente para fibrilar o coração. E fibrilando o coração, muitas vezes não se tem ali o desfibrilador, que é o único equipamento que pode fazer o coração voltar ao ritmo normal, a pessoa morre. Então, o choque elétrico, a corrente elétrica é perigosa, a eletricidade é perigosa, o choque elétrico pode ser fatal muitas vezes e com uma baixa intensidade de corrente. E eu falo isso sobre a questão da fibrilação, quando eu falo para os meus alunos, né? A fibrilação, quando passa uma corrente próxima do coração, uma corrente principalmente alternada, muito baixa, mas muitas vezes suficiente para fibrilar o coração. Por quê? O coração é uma bomba de sangue, né? Uma bomba elétrica, ou seja, um músculo oco cheio de sangue, e quando esse músculo é contraído, ou seja, não sei se tu já observou, uma pessoa que morreu eletrocutada, ela fica atrofiada, né? A musculatura dela fica toda atrofiada. Sim. Essa é uma característica, né, da musculatura. Ao passar uma corrente elétrica, a musculatura atrofia. Então, Deus, o engenheiro dos engenheiros, como tu mesmo falou agora, ele projetou o nosso corpo para que nós temos então um geradorzinho. Lá no passado eu achei que era uma mensagem que vinha do cérebro, mas tu me corrigiu, né? Existe algo, né, Heitor? Eu esqueci o nome agora. São nódulos. Um nódulo que é um gerador de energia que envia impulso elétrico para o coração, e o coração, como é um músculo, ele atrofia. Afinal, quando passa uma corrente elétrica pelo músculo, esse músculo atrofia. Então, foi projetado um impulso elétrico tal que o coração atrofia. Para quê? Para espremer, para fazer com que o sangue seja arremessado para todas as partes do corpo. Então, esse músculo atrofia e em segundos ele volta à posição normal e atrofia, e volta à posição normal e atrofia, porque são impulsos elétricos do nódulo que está enviando esse impulso elétrico durante 80, 90, 100 anos. Heitor, eu não consigo me convencer de que isso é um acaso.
Eu não consigo me convencer que não tem um engenheiro dos engenheiros que fez um projeto perfeito para que a gente... Eu tô falando só do coração. Sim. Né? A gente não entrou no sistema nervoso, que daí é algo muito fascinante também. Então, é impossível, né? Quando tu analisa o corpo humano, né? Por exemplo, só uma situação que é do coração. A gente vê ali que existe um milagre, que existe uma perfeição, né? Algo que a gente não vai ver no robô, né? Se a gente for mais a fundo, vê lá quando as nossas células se regeneram, né? Tu tem um machucado e aquilo se regenera naturalmente, né? São questões que mostram, né, Heitor? Geralmente o nosso corpo humano ele é perfeito. Sim. E nada, o que é perfeito, né, vem do nada. Sim, né? Não creio nisso. Impossível. Não, essa questão do coração, até vou acrescentar no que tu falou, até pra a gente ficar até mais espantado. Mais crente. Mais espantado e entender que não tem como isso surgir sozinho. É impossível. Estatisticamente é impossível. Porque a quantidade de estruturas complexas, né, que tem ali, não tem como aquilo surgir sozinho. Não tem como. É aquela questão que a complexidade irredutível, né? Aquele princípio que o Michael Berry, aquele cientista norte-americano, né? Que foi mestre do Marcus Eberlin, que é hoje no Brasil que melhor fala do TDI, né? Teoria do Design Inteligente, e que veio no nosso simpósio e que vai vir no próximo também. E ele sempre fala, complexidade irredutível. É impossível aquilo sozinho surgir do nada, ou por um processo evolutivo, teve que estar tudo ao mesmo tempo acontecendo. Sim. Ou seja, alguém criou. Aí, o que eu ia complementar no que tu falou? O coração é o nódulo sinoatrial. São dois, né? Sinusial e o sinoatrial, porque, na verdade, quando ocorre a contração, não é uma contração única. É a sístole. Sim. E a diástole. São duas contrações em lugares diferentes. Olha a organização que tem que ter ali. Por isso que quando fibrila, ele fica totalmente desorganizado, porque tem que ter essa organização. E aí, tu lembrou ali uma coisa que a gente conversou uma vez, né? O impulso não pode vir do cérebro por um motivo bem simples. E olha, simples, mas olha o que é engenharia. Isso é um ato de engenharia, deliberado. O sistema nervoso tem o autônomo e aquele que a gente controla. Né? O autônomo é aquele que a gente não controla. O que a gente controla é o seguinte: eu quero movimentar meu braço, eu tô movimentando. Eu quero falar, eu tô falando. Eu quero movimentar minha cabeça, eu tô movimentando. E o autônomo é aquele que funciona independente da nossa vontade. O coração tá dentro do sistema autônomo. Por quê? Para pra pensar que tu vai dormir, esquece de deixar o teu coração batendo. Então não pode ser no cérebro, é no próprio coração. Muitas coisas que acontecem no teu corpo, que também tem um sistema autônomo, são controladas pela coluna ou pelo cerebelo. Nem vai pro cérebro. Né? Então o sistema reflexo, por exemplo, o ato reflexo, né? Quando tu, por exemplo, se eu pegar um espeto e te espetar, tu automaticamente vai tirar o braço. E é o arco reflexo. Tu nem pensou, isso aconteceu automático, é do sistema autônomo. Agora, os órgãos ali funcionam mesmo que tu não queira, o pulmão funciona, e tudo aquilo ali é controlado pela coluna. O impulso vai na coluna e volta, não precisa ir até o cérebro. Alguns movimentos do corpo que não são autônomos também, a fiação, vamos dizer assim, a fiação tem um barramento, que é a coluna, sim, e aí vai pro cérebro. Mas o coração, ele tem um nódulo próprio. Nem vai pra coluna, é no próprio coração, que é o nódulo sinoatrial e o sinusial, né? Tipo, é ali mesmo que acontece, é por isso que quando acontece de fibrilar, o choque tem que ser ali. Por que a gente tem que levar o que acontece quando a gente leva a descarga? Sim. O que está acontecendo ali no coração? O que é... Pessoal, então, fibrilação. O que é fibrilação? Sim. Então, o nosso coração, ele também tem uma frequência. O que é a frequência, né? A frequência que nós temos em nossas residências é 60 Hz. Ou seja, se os nossos olhos fossem apurados, a gente ia observar que a lâmpada apaga, acende, porque é uma tensão alternada. Né? Para que o nosso sistema de distribuição de energia, para que os transformadores funcionem como funcionam, é necessário que a nossa tensão seja alternada, ou seja, a corrente elétrica hora vai para um lado, hora vai para o outro, hora vai para um lado, vai para o outro. E o que acontece? Quando passa pelo próximo ao coração, o coração também, ele tem uma frequência,
né? Alguns hertz, que são esses impulsos, né, Heitor? O tempo que leva esses impulsos, né? Então existe uma frequência. A corrente alternada, ela trabalha uma frequência muito parecida com a frequência do coração. E quando ela chega, essa corrente passa próximo do coração, é uma interferência, como se fosse uma interferência, né? Onde tem ali dois campos magnéticos, um influenciando no outro, né? Isso acontece muitas vezes quando tu passa um cabo de comunicação dentro de uma tubulação que passa uma corrente elétrica mais alta, né? A gente antigamente acontecia muito isso, né? Daí a gente via na TV chuvisco lá, né? Porque tem uma corrente elétrica interferindo num outro cabo que passa só sinal. O que é sinal? É uma tensão elétrica muito baixa, que leva informação, mas é uma tensão elétrica baixa. E tem um outro cabo passando próximo, que tem uma corrente elétrica maior, ele interfere, influencia, atrapalha. Então isso que acontece. Então o coração está trabalhando com uma frequência X. Vem um outro circuito elétrico próximo dele com uma outra frequência, com uma outra corrente, ocorre uma interferência. Ruído. Ocorre um ruído. E o ruído faz com que o coração pare de funcionar, né? Aquele movimento, né, que faz com que jorre o sangue para as partes do corpo, ele fica fibrilando, tremendo, Heitor. Fica tremendo. Ele não tem a força de compressão. Ele fica tremendo e sem essa força de compressão, o sangue não vai para nenhuma parte do corpo. Ele fica tremulando. Bom, como que faz para isso voltar ao normal? Aplica um desfibrilador. Desfibrilador é uma outra fonte de energia com uma alta capacidade de tensão e baixa corrente, para não terminar de matar o camarada, né? Não façam isso em casa, né? Já vi filme que os camaradas estavam... Desencapa o fio, bota lá no morto, lá pro morto ressuscitar, né? Não, isso é MacGyver. MacGyver fazia isso, né? Então o desfibrilador tem uma alta tensão, baixa corrente, tudo muito bem calculado para que dá um outro choque no coração. Né? É tipo tu dá uma carga, um reset. Um reset, uma carga na bateria. Então esse reset faz com que ele volte de novo, se ele polarize novamente e volte de novo ao seu funcionamento normal. Interessante isso, essa última termo que tu utilizou, né? Polarize, o pessoal poder entender, né? Você fala em polos, né? São lados opostos, você tem o polo sul, polo norte, né? Você tinha no tempo do mundo bipolar, né? Você tinha lá os Estados Unidos capitalista, a União Soviética socialista. Então, quando você fala em polaridade, é que você tem polos opostos. Quando você fala em apolaridade, é um termo que a gente usa na química também, na física, na biologia, você está falando que não tem polo. Tem um polo só, tem um lado só, mas não tem o outro. O outro é neutro, né? Isso seria apolaridade. No caso dos nervos, os nervos eles precisam ter uma polaridade. É o nervo que vai levar o impulso, né, do nódulo sinoatrial ou sinusial para o coração, para que ele possa, então, bater na frequência correta. Essa diferença de potencial para que haja polaridade se dá por elementos químicos da tabela periódica, sim, sódio e potássio. Então, na verdade, os dois são positivos, mas você tem mais de um e menos do outro. Esse aqui tem menos, esse aqui tem mais. Mesmo diferença de elétrons da última camada. Mesmo que seja pequenininho, a diferença de elétrons da última camada, mesmo que eles sejam positivos, mas como a diferença de elétrons da última camada, a camada de valência, ela é diferente, você tem um potencial. Sim, diferença de potencial. É quase nada, é 0, não sei o que ali. Não sei qual é a unidade de medida correta ali. Volt. Volts. Tensão elétrica é volts. 0, não sei o que, volts. É verdade, 0, alguma. É quase nada, mas o suficiente. Vai ser milivolts, microvolts. Tem um valor ali que eu não tô lembrado agora. Depois a gente vai ver isso aí. E aí, então, perceba, por exemplo, Marcelo, por que às vezes as pessoas desmaiam? Porque às vezes tá muito calor, não tomaram água, não reporam, fizeram a reposição dos eletrólitos, né, dos minerais, e a pessoa tá com a pressão baixa, ou tá faltando minerais do sangue. Se falta minerais do sangue, falta sódio e potássio, interfere nessa questão da polaridade. Olha como que a elétrica, através da química e da física, tá na nossa vida o tempo inteiro. Essa questão do desmaio também, eu cito lá nas palestras, né? Bom, quando o coração tá com dificuldade de mandar oxigênio para todas as partes do corpo, existe uma parte que é mais crítica, né? Ou seja, a cabeça,
né? Por quê? Porque é gravidade, né? É mais difícil mandar sangue para cima. O coração tá no peito, para mandar sangue para baixo é mais fácil, é uma tendência lógica. Agora, quando é para mandar para a cabeça, para o cérebro, então é primeira parte do corpo que percebe essa dificuldade. Sim. O que acontece, Heitor? Quando o cérebro ele percebe uma deficiência de oxigênio, porque o coração por algum motivo não está conseguindo. Tu acabou de falar, desmaia, né? Então existe um reset automático que o engenheiro dos engenheiros projetou para a pessoa desmaiar. Pessoa desmaiando, agora a minha cabeça já está no mesmo plano do coração. Opa, já é mais fácil para o coração mandar oxigênio pro cérebro, porque já não existe mais a dificuldade da gravidade. Então, é mais algo, né, que prova aí a perfeição do corpo humano. Um reset automático. A pessoa desmaia, tanto que às vezes a pessoa, tô tonta, a gente pede pra ela deitar, baixar a cabeça, né? Pra quê? Pra facilitar a oxigenação no cérebro, né? E muitas vezes é só um mal-estar e repentino, ela já melhora e levanta e segue a vida, né? Então, é a perfeição do corpo. Não, é incrível, assim, né? Na verdade, existem vários sistemas de segurança no nosso organismo. Vários sistemas de segurança, né? Então, por exemplo, quando o carro dá um pane lá, os carros, principalmente os carros mais modernos, tá com algum problema no carro que possa, às vezes, dependendo do problema, o carro continua funcionando normal. Mas tem alguns tipos de problemas que não é legal que o carro continue andando, porque pode fazer um estrago muito maior. Principalmente aqueles que envolvem refrigeração ou motor, né? E aí o carro, ele não liga. Os carros mais eletrônicos agora, nem ligar, mas liga, né? Ele não deixa ir para frente. Ou seja, ele entrou em coma. Sim. Até que se resolva o problema. Mas isso já é uma coisa que, com relação aos seres vivos, existe há muito tempo. Desde que o mundo é mundo. Desde que Deus inventou os seres vivos, né? Então, por exemplo, a gente... Se eu tô com um problema de temperatura, eu posso desmaiar. Se eu tô com um problema de nutrientes, se eu tô com algum problema que vai interferir, que eu gastar energia desnecessariamente vai interferir na minha vida... Ele desliga e eu entro em coma, eu desmaio, né? Preserva, né? Preservar o organismo. Olha que interessante. Então, hoje está sendo aplicado aos sistemas eletrônicos, sim, mas que sempre existiu nos seres vivos. Sim, sim. Isso é uma coisa... na verdade, sempre é uma cópia, né, Heitor? É uma cópia, né? Os grandes inventores, os grandes cientistas, muitos, né? Se der tempo a gente fala hoje, né? Muitos, eles usaram de observar na natureza e tentar replicar aquilo, e daí sai um grande experimento, né? Mas, antes que eu esqueça, falasse do sistema nervoso, né? E eu como estudioso da tecnologia eletrônica, eu busco muitas vezes fazer analogia, né? Jesus falava com parábolas, né? Porque era mais fácil do pescador entender uma parábola sobre pesca, né? Era mais fácil, né, das pessoas entenderem aquela linguagem, né? E eu busco aí por fazer analogias. E quando a gente fala então aí do sistema nervoso, né? Sistema nervoso são impulsos elétricos, né, Heitor? Tu, biólogo, vai aqui me ajudar. São impulsos elétricos. Sistema nervoso são impulsos elétricos. Vamos lá, já volto para os impulsos elétricos. Falei com o meu irmão, ele faleceu, ele levou um choque. O Heitor fez um buraco na mão e um buraco no pé, né? Onde a corrente elétrica entrou e onde a corrente elétrica saiu. Por que fez um buraco na mão e um buraco no pé? Porque a corrente elétrica ela é preguiçosa, ela vai sempre pelo caminho mais fácil, né? E o caminho mais fácil no nosso corpo é o sangue, salgado, líquido. A corrente elétrica é atraída. Excelente condutor elétrico. Então a intenção da corrente elétrica é ir para o caminho mais fácil. Só que ela observa no primeiro momento a pele, e a pele tem uma resistência alta, principalmente se está seca, e daí ocorre o atrito dos elétrons com a resistividade da pele, e daí ocorre aquecimento. Isso acontece sempre que passa uma corrente elétrica num cabo. Muitas vezes a gente bota a mão num cabo, num equipamento eletrônico, tá quente, né? Por que tá quente? Porque existe o atrito natural dos componentes, dos materiais, né? A resistitividade, na verdade, dos materiais, do cobre, do alumínio, tentando impedir a passagem da corrente elétrica. Os elétrons insistem e esse atrito gera calor, chamado efeito Joule. Bom, nosso corpo não é diferente. A corrente elétrica, ela
ela vai entrar no teu corpo e ela, no primeiro momento, vê a resistividade da pele alta e ela briga, ela insiste, os elétrons insistem. E essa insistência é efeito Joule. Efeito Joule é dissipação de calor. Sim. E o efeito Joule traz a queimadura. Tá. Traz a queimadura da mão, traz a queimadura dos pés, né? Então, quando uma corrente elétrica atinge um corpo, essa é a tendência dela fazer queimadura onde ela entrou. E ela, por que nos pés? Porque ela busca fechar o circuito elétrico, né? Então, o solo é a polaridade oposta, né, à da fase, né, que a pessoa tocou. Então, onde vai fechar o circuito no solo, através do corpo dela, e assim funciona, né? Por isso que ocorre essas queimaduras, efeitos Joule, no nosso corpo, inclusive, né? Não, interessante. Eu me lembrei de duas coisas aqui, né? Desculpa. Eu quero concluir. Onde que eu queria chegar? Lembra dos impulsos elétricos? Sim. Impulso elétrico, beleza, impulso elétrico. Bom, então chegamos à conclusão que a pele tem uma alta resistência, Tá. certo? Se tem alta resistência, existe um motivo que a pele tem alta resistência. E eu lá, divagando lá nas minhas analogias, eu comecei a imaginar, Heitor, se a pele não tivesse a resistência que tem, Sim. eu penso... é brincadeira, mas é pra rir, mas é legal. Eu penso então em movimentar meu braço. O que acontece? Meu dedo, Heitor. Penso em movimentar meu dedo. O impulso elétrico tá saindo do meu cérebro e indo pro meu dedo, certo? Certo. Vamos supor que eu encostei no teu braço, Heitor. Eu pensei em movimentar o meu dedo. Aí eu levanto. Se não tivesse a resistência da pele, daí ia levantar o dedo da tua mão. Ou qualquer outra parte, né? Então, para não ter várias interferências, né, de corpos externos dentro do nosso corpo e do nosso corpo em corpos externos, existe a resistência alta da pele para que esse circuito eletrônico perfeito do nosso corpo funcione sem interferências. A pele, ela é o maior órgão do nosso organismo, né? O que é um órgão? Órgão é uma estrutura que é formada por pelo menos 2 ou 3 tipos de tecidos. Existem 4 tipos, né? Então a pele tem tecido nervoso, tem tecido epitelial, tem tecido muscular, né? Então tem tecido conjuntivo. A pele tem, na verdade, os 4 tipos de tecidos básicos. Então a pele é um órgão, é o maior órgão do nosso corpo. E olha, ela isola, ela é de fato uma barreira, né? Sim. Porque ela faz isolamento elétrico, mas a pele, ela não é vascularizada. A pele não é vascularizada. A vascularização mais próxima é das camadas inferiores da pele. Mas a pele mesmo, ela não é vascular. É por isso que a gente precisa muitas vezes passar creme, né? Tu tem que tomar bastante água para hidratar a pele, porque ela não é vascularizada. Não passa... na pele não passa vasos sanguíneos na pele, né? Então, mas eu me furei a pele e saiu sangue. É porque tu atravessou a parte epitelial, as partes mais externas, que não são vascularizadas, e chegou nas camadas mais internas. Claro, porque é uma camada fina também, né? Não é Sim. não é... Enfim... Mas a pele, cara, ela tem uma... Eu fico de cara com a quantidade de funções que ela tem no nosso organismo. Ela é de fato uma barreira. Porque eu tive o desprazer de ver uma pessoa atropelada uma vez. Um senhorzinho, foi um Fusca, inclusive. Aí o Fusca tem o capô arredondado. Ele bateu no velhinho, o velhinho rolou por cima do capô e, cara, ele foi muito alto. Mas muito alto, acho que foi uns 4 metros de altura. Eu fiquei de cara, eu fiquei olhando assim, eu fiquei impressionado. O velhinho caiu no chão, parecia um saco de osso, bateu assim no chão, morreu. Deve ter rasgado pele, rasgado tudo. Por sorte, tinha um bombeiro passando, e o bombeiro tava vindo do quartel, certo? Tava vindo pra casa, porque ele tava com uma mochilinha, e atendeu o cara, fez o primeiro atendimento ali, né? E, cara, não tinha nada rasgado, a pele tava intacta. Quem tivesse olhado aquilo ali, disse, talvez internamente tinha coisa arrebentada, mas a pele ficou ali inteira, cara. Então eu acho interessante a pele aí com essa questão da resistência, porque tu tem o sangue por dentro, extremamente condutor. Talvez por fora um cabo de cobre, extremamente condutor. A pele é uma barreira que vai ter que ser rompida. Isso é uma coisa interessante que tu levantou agora. E aí outra coisa que eu lembrei enquanto tava falando, Marcelo, é justamente, as questões físicas também são, a gente tá falando um monte de corpo humano, né? Mas as questões físicas também são de arrepiar como que aquilo pode acontecer do nada. As questões físicas, né? Por exemplo, o efeito Joule, né? Você tem uma resistência, ou seja, um fio que vem de um conector, ele faz lá aquele espiral,
depois tem o outro fio, que vai lá pro outro condutor, o cátodo e o ánodo, não sei. E ali onde tá aquela resistência, ela esquenta, mas a pessoa não leva choque. A pessoa se queima, mas não leva choque, vai estar passando a corrente. Sim, e o próprio chuveiro, né? O chuveiro. O próprio chuveiro. A gente toma banho embaixo do chuveiro, muito próximo da resistência, tá passando uma corrente elétrica, né? Por ali. É que a resistência, a resistividade daquela resistência... Bom, eu falei que a corrente elétrica vai pelo caminho mais fácil, ela é preguiçosa, né? E de fato. Então, a resistividade daquela resistência é muito, muito baixa, Heitor. Né? Fazendo com que por ali circule a corrente elétrica, né? Não quer dizer que se tu fizer esse teste, né? Encostar, não sei se são chuveiros mais novos, mas eu lembro que eu já tive esse experimento. Chegando perto, assim, ó, não vá trocar o Heitor, lá no chuveiro, inverno, verão, lá, né? Hoje tem aqueles chuveiros que é eletrônico, que é aquele ajuste mais afastado, Sim. mas nunca faça esse ajuste lá próximo da resistência com o chuveiro ligado, né, Heitor? Sim. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Inclusive, a gente só vê chuveiro elétrico aqui na América do Sul, né? É, Na Europa, é, nos Estados é. Unidos, não tem chuveiro, é tudo a gás, né? A experiência que eu digo é, se tu aproximar a tua mão próximo ali de onde saem os primeiros pingos do chuveiro, tu vai sentir um formigamento. Tu vai sentir um formigamento. Então, A corrente vai se dissipando? Pressão? nas gotas, né, e pela própria distância, né, ela vai se dissipando porque ela é muito baixa. Agora, muito baixa. uma- Por quê? Porque a maioria, o 99% da corrente foi pelo caminho mais fácil, que é a própria resistência do chuveiro. Mas uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se tu já viu aqueles esquentador de comida de pedreiro de obra. Sim. Os caras, coisa de peão, né? De gambiarra, né? O que os caras fazem? Eles pegam um pedaço de pau, fazem uns frisinhos assim para o fio poder entrar ali dentro, pegam um fio desencapado, Sim. enrolam ali, aí pega os dois fios, botam numa tomada, engatam numa tomada e botam no 220. Sim. Aí pega aquele pedaço de pau, pega uma bacia com água, pega aquele pedaço de pau com aquele fio desencapado enrolado ali e joga lá dentro. Certo. E aquilo ferve a água, aí faz o banho-maria, bota a panelinha ali e esquenta a comida. E eles metem os dedos ali dentro e não levam choque. Ou se leva, eles nem sentem, eu não sei. Mas o que eu acho interessante é por que eles não morrem eletrocutados. O efeito Joule dissipa um pouco a corrente. Não, na verdade é porque a corrente elétrica tá indo pelaquela resistência, que é o caminho mais fácil, né? Mas assim, ó, não faça isso, né, Heitor? É perigoso. É uma gambiarra. Por que eles não morrem? Eles não morrem porque eles têm muita sorte. Porque mexer com 220 volts, assim, sem proteção, isso teria que estar isolado, teria que ter conexões isolantes, teria que ter luva, então eles não morrem porque tem muita sorte. Mas a corrente elétrica não circula por eles, né, quando eles tocam ali, porque está circulando pela resistência, que tem uma... a resistência elétrica tem uma resistividade muito mais baixa do que o outro caminho que ela pode estar circulando. Não que não esteja passando nada por eles, só que é muito baixo, Heitor. Até 5 miliamperes, 0,05 amperes, 0,005 amperes, 1000 é 3 casas, né? 5 miliamperes, o nosso corpo não percebe a corrente elétrica. Por exemplo, percebe? Não percebe. Por exemplo, pegar uma bateria de 9 volts, Heitor. Pega aquela bateria de 9 volts carregada. Tu bota lá um dedo num polo positivo, um dedo negativo, leva choque? Não sente. Não leva. Se botar na língua, sente. Eu já fiz o teste. Quando era pequeno. Então não que não Mas esteja... Mas é molhado? Exatamente. Não que não esteja passando corrente elétrica pelos dedos. Tá passando, com certeza, tá passando. Porque tu conectou ali, né, o positivo com o negativo. Só que é muito, 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 muito baixo. Já na língua, Heitor, a saliva. A saliva tem sais minerais, sim. né? E os sais minerais que contribuem, né, facilitando a passagem da corrente elétrica. Falando em sais minerais e saliva, a água é inimiga da eletricidade. Por quê? Porque a água tem sais minerais que conduzem a eletricidade. Se a gente pegar, Heitor, uma água da chuva, né, depois de 15, 20 minutos de chuva, que a água já está limpa, os poluentes já se dissiparam, né, da nuvem, essa água é pura, essa não é condutora. Sim. Então, a questão da saliva, da água que a gente recebe na torneira, é perigosa, conduz energia elétrica por conta dos sais minerais.
inclusive o pessoal que até é um projeto que nós estamos aí em andamento, aliás, estamos conversando ainda, mas acho que vai dar certo. Sim. Que é os nossos protótipos aí de hidroponia. Uma das maneiras que os produtores sabem se os sais minerais que estão alimentando a plantinha tá na condição certa é pela eletrocondutividade da água. Eles botam lá um eletrodo, lá esqueci o nome ali o sensor que vai fazer a medição. Sensor. E aí o sensor consegue detectar ali o valor da eletrocondutividade. Então, pelo valor da eletrocondutividade, tem mais ou menos sais. Exatamente. Então, assim, ó, se tá uma alta eletrocondutividade, muito alta, tá muito alta a eletrocondutividade, porque tem sal demais, pode matar a planta. Então tem que tirar um pouco, tem que botar mais água para diluir. E se tá muito baixa a eletrocondutividade, tem poucos sais minerais, a planta vai morrer também, porque não vai ter comida. Sim. Então, e tudo isso já é tabelado, né? Então, pelo tabelamento, só tem que botar, tem que botar mais água. E aí os caras ficam regulando para que a planta sempre receba aquela quantidade de minerais para crescer. E uma outra coisa que a gente vê legal com relação a essas questões das plantas é que a gente viu aquele experimento que você até comentou comigo do rapaz lá do Peru, que as plantas geram corrente na terra, né? Então, porque a planta, só para o pessoal entender, se um átomo tem 8 elétrons na camada de valência, a regra do octeto, ele está estável. Ele não ganha e não perde elétrons. Então, o que tem que acontecer para que ele possa interagir com outros átomos? Tem que desestabilizar. Ou adicionar elétrons ou tirar elétrons, para ele ficar desestabilizado. Então, tem elétrons que são tem elementos químicos que são extremamente reativos, tipo flúor, por exemplo, e tem aqueles que são extremamente estáveis, tipo os gases nobres, por exemplo, né? E o que a planta faz? Ela libera enzimas na terra que vão desestabilizar os elementos que estão na terra para que ela possa absorver, porque senão ela não consegue interagir com o mineral, e ela precisa do mineral. Quando ela faz isso, ela cria um potencial. E o que nós estamos pensando em fazer? Botar um cato de um lado, um ânodo do outro e colher aquela corrente. Aí o gurizinho lá do nada, sem estrutura nenhuma, fez já antes da gente. Mas a gente vai fazer igual. Vou fazer. Tu me lembrou, já que falando dos protótipos, o Heitor agora em 2025 se juntou aí ao clube, né, dos cientistas malucos. E estamos com alguns protótipos aí misturando ciência e robótica, né? Ciência de biologia, eu digo, né? Principalmente a biologia e a robótica. E tu fez me lembrar, Heitor, de um experimento. A gente está trabalhando também. Lembra lá? Um sensor de nível. A gente desenvolveu aquele sensor de nível, né? Nós desenvolvemos um sensor de nível onde eu consigo identificar o nível da água, certo? A nossa ideia, né, Heitor, daqui a pouco instalar isso em rios, né, para ver a previsão de enchentes, né, de acordo com que eu consigo observar o crescimento do nível do rio, eu sei, opa, tá algo estranho, tá muito rápido esse crescimento, tá possível enchente. E nesses experimentos, Heitor, eu usei uma das formas que eu usei para identificar o nível da água foi um sensor ultrassônico. Né, algo sofisticado para a robótica, um sensor ultrassônico, algo sofisticado para a robótica. Né, esse sensor ultrassônico, ele tem um receptor emissor, que ele é apontado para o nível d'água, né, e à medida que o nível vai subindo, ele tem o retorno desse sinal ultrassônico, né, enfim. E eu comecei a pesquisar, puxa, mas será que vai funcionar? E fiquei alguns dias pesquisando tanto na internet quanto realizando experimento, né? E daí veio a falha, descartei o sensor ultrassônico, Não validou. Né, não validou. E daí eu comecei a pensar, né? O sensor ultrassônico são nossos olhos, né? Imagina, né? É o que tu enxerga. Por que não validou, Heitor? Porque ali próximo da água, ele funcionava muito bem. Só que um pingo na lente dele, um pingo de água na lente dele, já enganava ele. Em torno de 1 ml, mais ou menos, tem um pingo. Já enganava ele, já distorcia a leitura, já botou por água abaixo aquele experimento. Sim. Se fosse nossos olhos, o que cai um pingo, o que a gente faz, Heitor? Pisca. Pisca. E volta a funcionar normalmente. O ultrassônico não aprendeu a piscar.
quem usa óculos podia usar o para-brisa. O ultrassônico não aprendemos a piscar. Corpo humano perfeito, é melhor que o ultrassônico, melhor que, com a gente... Tudo tem uma contrapartida inacreditável. Então, se tu começa a fazer essa analogia, né, da robótica avançada, não é eletrônica básica, a robótica avançada com o corpo humano ainda está longe, né, de chegar perto. Está longe de chegar perto. A gente fica refletindo, é impossível que isso tenha surgido do nada, porque o nível de complexidade é altamente, né? Se parar para pensar, um dos países mais tecnológicos do mundo, o Japão. Os caras estão tentando fazer robô lá, robô humanoide. Sim. E não é fácil. Sim. Já faz anos, décadas. Muitos anos. Andaram falando aí que o Elon Musk fez um humanoide autônomo. Ele até tinha uma mobilidade boa, mas parece que era controlado por alguém, né? Não era... Os indianos. Essa aí já é teoria da conspiração. Mas o meu relógio aqui vai acabar daqui a pouquinho. Eu vou pedir pro pessoal da produção depois me avisar a hora que estiver terminando. Mas antes que passou rápido. Antes que termine aqui, não, passou muito rápido. Antes que termine aqui, eu só quero mandar aqui o abraço aqui pro William Bonfante. William Bonfante, que é um colega nosso aí do Fé e Ciência, né? E boa noite, William. Um abraço pra Kátia Cristina Gonçalves. Essa eu conheço. Boa noite. Essa aqui eu sou obrigado a dar boa noite, senão eu durmo no sofá. Um abraço pro Marcelo Teixeira. O Marcelo também tá ouvindo. Grande amigo nosso. Alexandre Fossá. Não conheço. A princípio não conheço. Boa noite, Alexandre. E, Marcelo, abraço pra Rita Mariano. Abraço pra Rita Mariano, minha excelentíssima esposa. Pra Rebeca, minha filha mais nova. Pra Bruna, minha filha do meio. E pra Morgana, minha filha mais velha, que tá grávida. Ah, é? Abraço pro Enzo. Peraí. Notícia nova. O Enzo já tem 6 anos. E agora ele vai ter um irmãozinho, que é o Theo, né? Que chega daqui umas 3 semanas, Heitor. Oh, que legal. Segundo neto, no caso. Carinha de novo, mas já tem 2 netos. Muito bem. Mas vamos agora para os finalmente, né, Marcelo? Vamos agora finalizar para a reta final da nossa conversa. Esse ano a gente vai ter aí algumas reuniões presenciais bem legais, bem interessantes, né, de vários assuntos. Em outubro nós vamos ter o simpósio Fé e Ciência, com nomes aí a nível de Brasil e nível de mundo, e também nomes aqui aqui da casa que vão estar participando. Tu já te coloquei no fogo, não tem... Pois ainda não dei a resposta, É que ao vivo fica difícil, né? Vai fazer essa desfeita comigo, né? Vai tá essa palestra que tu trouxe a tua colinha aqui, que é a tua palestra aqui, sensacional, né? E eu acho que merece ser apresentado num grande público, né? Porque tem bastante coisa interessante, até para mostrar que a gente consegue perceber a assinatura do designer, né, em tudo que a gente vê. Mesmo que a gente não consiga provar de forma definitiva, né, mesmo que não seja científico, ou seja, metafísico, mas a gente consegue observar, né? E aí nós vamos fazer esse simpósio aí, como teve o ano passado, esse grande evento, né, onde nós vamos estar... melhorando a organização. A gente agregou nomes novos aí, né? O Maurício, que vai participar, tu, que vai participar, tu e a Rita, né? Tua esposa. Sim. Nós temos também o Richard e a Suelen, nós temos também o Michel e a Fernanda, e temos também o Wanderson e a Fran, que foram pros Estados Unidos, né? Sim. E que fazem parte do nosso ministério. Como é que tá? Tu como engenheiro participando tu que já participa de um monte de ministério aqui na igreja e agora na área científica aí, misturando com fé, qual é a tua opinião em relação a isso? Cara, eu acho muito interessante, né? Porque, como eu te falei, o que me alegra é quando a gente dá uma aula, uma palestra, um curso de eletricidade, de engenharia, e no final as pessoas nos perguntam se a gente é crente, né? Por que alegra? Porque tu falando de eletricidade, tu falando de engenharia, não tem como não acontecer em algum momento tu citar o nome do Criador. Sim. Não tem como em algum momento tu não citar o nome do criador, do responsável, né? E isso, né? Isso me faz cada vez mais ser apaixonado
pela tecnologia e apaixonado pelo Senhor, pelo Salvador, pelo engenheiro dos engenheiros. Esse aí ficou legal, essa engenheiro dos engenheiros. Mas cara, a gente vai ter provavelmente vai ser o tema da primeira reunião presencial, que vai ser em março, né? Que vai ser a ideia vai ser o seguinte, já teve essa reunião, já teve esse assunto ano passado, e a gente vai repetir agora de uma forma mais aprofundada, que é o contingenciamento do universo. O que é contingenciamento? O que é contingente, né? É algo extraordinário que você... não existe possibilidade de... Se não fosse os eventos que fizeram com que ele acontecesse, ele não aconteceria. Ele não tem outra possibilidade de acontecer. Isso é contingente. Então, por que eu digo isso? Né? Por exemplo, o universo. Vamos pegar o universo. Não, vamos pegar a Terra. Vou falar do universo. Na reunião eu vou falar do universo, vamos falar da Terra. Que dá pra falar da vida também. A vida também entra nesse bolo aí. Mas vamos falar só da Terra. Se a Terra tivesse um pouquinho mais próximo do Sol, um pouquinho, tá? Não é tipo muito mais próximo, um pouquinho mais próximo do Sol, temperatura extremamente alta. Tanto que o próximo planeta, né, que é Vênus, aliás, Mercúrio, que é o próximo planeta depois da Terra em direção ao Sol, é o planeta mais quente. Desculpa, Vênus. Mercúrio é o primeiro, Vênus é o segundo, Terra é o terceiro. Então, o próximo planeta depois da Terra é Vênus. É o planeta mais quente que Mercúrio, inclusive, por causa da composição de gases, né? Mas tanto Vênus quanto Mercúrio são extremamente quentes. O outro planeta que está na sequência, que é Marte, né, é o quarto planeta, agora na direção oposta do Sol, é muito gelado. É isso aí. Com o Sol a pino, meio-dia, no Sol a pino está fazendo 5 graus, com o Sol a pino. Significa dizer que à noite está fazendo menos 40, menos 50 lá em Marte. Então, olha a diferença. Nós temos lugares frios da Terra e temos lugares quentes da Terra, mas a temperatura média da Terra é 22 graus, 21 graus. Então, quer dizer, ela está no lugar exato, certo? A Terra tem, por causa do formato dela, de uma bolota de ferro que tem lá no núcleo dela e do giro que ela faz sobre o próprio eixo, ela cria um campo magnético. Os detritos que vêm do Sol, vento solar, as tempestades solares que trazem partículas subatômicas que interferem na eletrônica da Terra, transmissão de TV, de rádio, e que podem... Aquele material, se bater num ser vivo, mata o ser vivo. Não entra na atmosfera da Terra. É desviado pelo campo magnético. Exatamente. Tem a ver com o tamanho da Terra. Então, quer dizer, os planetas menores e maiores sofrem com os ventos solares. A Terra não sofre. É o único dos planetas que não sofrem com o vento solar. Então, olha, eu falei de 2 itens aqui, né? A composição de gases da Terra. Nós temos 21% de oxigênio. O oxigênio, ele é o comburente, né? É o oxigênio que faz. Se o Maurício estivesse aqui, ele ia falar um pouco melhor disso aqui, que ele entende desse negócio de fogo aí, é brigadista, né? Mas o comburente é o que faz o combustível pegar fogo, é o agente oxidante. 21% é ideal. Se tu tem 25%, nós teríamos combustão espontânea nas coisas. Já pensou isso? Se tivesse 5, 6, 7% a mais de oxigênio, pegava fogo nas coisas. Se tu tem menos oxigênio, a gente ia morrer sufocado, asfixiado. Ou seja, da onde que ia ter 21% certinho? Então isso é contingenciamento, ou seja, a vida, a Terra, o universo é contingente, né? E aí tu me mostrou para nós aqui um monte de coisa relacionada à elétrica, né? Que são coisas que a gente fica assim, gente, tem que ter muita fé para ser ateu. Bem por aí. Eu penso assim, ó, se o ateu se converte, ele vira o crente mais chato que tem. Com certeza. Ele converter todo mundo. Porque ele tem muita fé, natural. Para acreditar no que ele acredita, ele tem que ter muita fé. É verdade. Né? Então, produção, quanto tempo que falta? 5? Então, queria te agradecer, Marcelo. Opa! Pela presença. Queria primeiro, né, informar o pessoal que agora está fazendo parte do time. Pois é. Fé e Ciência. Deixaram entrar. E vai estar com a gente na bancada aqui, né? Mais vezes também, né? E agradecer também o pessoal que não pôde hoje estar na banca, né? Até falar do Richard, né? A gente tá com problema no filhinho dele lá. Isso, E aí quem puder ajudar, a gente tá nas redes sociais aí, na própria rede social do
do Fé e Ciência a gente tem divulgado para ajudar, né? Porque é uma coisa séria, então precisa de uma ajuda, então por isso ele não pode estar aqui hoje. Maurício hoje está na mesa, mas vai estar ajudando aí também, vai estar participando, tem dia que vai estar na mesa, tem dia que não vai estar, né? O Vandinho Fran tá nos Estados Unidos, o Michel tá trabalhando, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. E é isso aí, Marcelo. Isso aí. Considerações finais, Marcelo. Foi um prazer inenarrável, Heitor, participar do programa, poder fazer parte desse time, né? Na medida do possível a gente vai estar presente aqui com vocês e compartilhar, né? Compartilhar o que a gente tem aprendido, tem observado, que confirma dia a dia, né, que existe algo muito maior do que o que a gente vive aqui no dia a dia. A gente vai trabalhar, a gente come, a gente ri, a gente chora. Existe algo muito maior que muitas vezes é negligenciado por pessoas, né, que é o mundo espiritual, que é o poder de Deus em nossas vidas, né? Isso que é o mais importante, né? Obrigado, Deus abençoe, tamo junto. Show de bola. Então, nós vamos agora, na versão 2024, nosso podcast era quinzenal e agora o nosso podcast será semanal. Então, toda sexta-feira às 20 horas nós vamos estar aqui trazendo conteúdos extremamente importantes e interessantes dessa parte da fé e da ciência, entrevistas muito legais, vai ter convidados aqui presenciais, vamos também fazer convidados por videoconferência, né? Vamos chamar gente legal aí para estar participando. Às vezes tá só nós debatendo aqui também, como foi hoje, né, Marcelo? E é isso aí. É isso aí, Marcelo. Show de bola. Então, gente, só para lembrar, o Marcelo falou que eu entrei pro time aqui do cientista maluco. Ele tá falando isso porque o Marcelo tem uma empresa, CETEC Treinamentos. Procure nas redes sociais aí, CETEC Treinamento, ou no Google mesmo, né? E lá tem dá uma explorada lá no site lá, é o site dos cientistas malucos. Tem treinamento, Marcelo, fala aí, tem treinamento, tem projetos? Isso, trabalhamos na área, uma empresa de engenharia que hoje tem um foco muito forte em treinamentos, né? Mas desenvolvemos projetos, prestamos consultoria, laudos técnicos, né? Da área elétrica, eletrônica, de segurança no trabalho, né? Temos expertise em segurança no trabalho, treinamento das normas regulamentadoras, enfim. No portal CETEC, digitar lá portal CETEC, tu vai cair lá numa página que tu vai vislumbrar tudo isso. E estamos entrando na educação, tem uns 2, 3 anos aí, né, Heitor? Sim. O Heitor fazendo parte desse projeto, entrando na educação, levando através da robótica, né, conhecimento da área de mecânica, elétrica, eletrônica, de automação, lógica, né, para a gurizada aí do 8º, 9º em diante, né? Já tem o nosso 3º ano e tem sido bênção, né, Heitor? Sim. Bênção esse trabalho, porque a gente lá consegue entrar dentro da sala de aula e enriquecer um pouco, né, esse ensino, né, que a gente tem hoje nas escolas, né? Então isso, a gente é apaixonado por isso, e tamo junto. Show de bola. O arroba do CETEC qual é? Portal CETEC. Portal CETEC. O teu arroba? Arroba Marcelo N. Mariano. Show de bola. O arroba do Maurício qual é? Cisso.medeiros. @cisso.medeiros. Vai seguindo aí que faz parte do time aqui. O meu o meu é tiozão mesmo. Meu. É Heitor de Jesus Mota. Eu boto meu nome inteiro, não tem esse negócio de botar underline, ponto, volta. Bota o nome ao contrário do sobrenome. Eu não faço nada disso. É tiozão. Heitor de Jesus Mota. Gente, segue também o Fé e Ciência, @aba Fé e Ciência. Segue lá no Instagram. E acha lá no YouTube, aba Fé e Ciência, né? O canal do YouTube lá também. Claro, aqui a aba, a Rádio Digital. Segue nas redes sociais, só digitar lá, aba Rádio Digital, vai encontrar lá, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção e nós nos vemos sexta-feira que vem, certo? Dando continuidade nessas nossas conversas aqui. Abraço e até mais. Tchau!